Olá, sejam todos bem-vindos. Tudo que é falado nessas aulas não tem como proposta ferir ninguém. Às vezes a gente vai escutar algo que bate de encontro com o nosso comportamento, que bate de encontro com a nossa visão que a gente tem sobre nós mesmos e com a nossa visão que a gente tem do mundo e do yoga, da meditação e da espiritualidade. Por isso que a metodologia consiste em fazer uma reflexão, porque quando você escuta, você deve refletir sobre o que está sendo falado e essa reflexão vai bater com a sua vida, porque o que está sendo falado é sobre você, sobre o mundo, sobre o funcionamento do mundo, da sua mente, e etc, etc, etc. O conhecimento ele não é desvinculado daquilo que você faz todo dia, da sua fala, do seu pensamento, das suas ações e da sua atitude. Dessa maneira, ao escutar, você deve refletir e aquilo que faz sentido para você nesse momento deve ter o esforço da sua parte para colocar no seu dia a dia. Se você pegar uma frase, um parágrafo de cada aula, ao final de um ano, você vai ter desenvolvido uma base muito firme para caminhar no mundo, para entender a si mesmo, para entender a sua mente e o seu funcionamento. Vamos cantar o mantra inicial e vamos seguir com a nossa aula de hoje. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om. Namastê. Na aula de hoje, nós estamos concluindo uma etapa na qual nós estamos estabelecendo uma base, estamos entendendo em que chão é esse que nós estamos pisando e também estamos colocando a direção no processo, para que a gente entenda o que a gente está fazendo e principalmente para que a gente tenha clareza para onde a gente está indo dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse processo espiritual, dentro desse processo de aprofundamento do que é esse yoga, que tantas pessoas hoje praticam, mas ao mesmo tempo tantas pessoas não sabem o que é. Se tivesse que definir o que é esse yoga, o que é a meditação, o que é a base de conhecimento, o que esse conhecimento fala para nós, fala da nossa vida, fala da nossa mente, fala das nossas emoções, fala do nosso karma. O que é esse conhecimento? E a gente vai ter um vácuo, porque a maioria das pessoas vai praticar o yoga, mas junto com a sua prática não existe um entendimento do que realmente se está fazendo para entender para onde se está indo. Nessas aulas iniciais, nós estamos estabelecendo essa base. E a base é entender o papel da tradição, que não tem como objetivo aprisionar uma pessoa ou castigar uma pessoa, como a gente falou da disciplina. A pessoa fez algo errado, é castigada, agora vai entrar numa disciplina. Na realidade, não. A tradição, ela é o quê? Ela é uma tradição de conhecimento. Só a tradição em si não diz nada para nós,
Porque a tradição é uma continuidade, é um passar de geração para geração. Mas passar o quê? Um conhecimento que tem uma língua específica. O sânscrito é a língua dos Vedas, é a língua do Yoga, é a língua do Vedanta. E muitos dos termos, dos conceitos como Maya, Shakti, Moksha, Dharma, Purusha, Prakriti, Dhyana, Samadhi, que se você nunca ouviu falar, não importa. Não tem uma tradução literal para o português. Você precisa entender. E qualquer palavra dessas que acabaram de ser ditas, poderiam ser tema de semanas de aulas, de tanto que é a profundidade de cada conceito. Porque uma coisa é você ter assim, um entendimento literal, outra coisa é você conseguir trazer para a sua vida o que esses princípios, essa base, esses conceitos, o que essa tradição de ensinamento tem a dizer. Mas não fica só na língua, não fica só na gramática, isso se expande por uma cultura, isso se expande por um conjunto de técnicas, por um estilo de vida que vai ser coerente com o conhecimento que você quer adquirir. Portanto, o principal dessa parte final dos Vedas, que é chamado de Vedanta, o final dos Vedas, é a transmissão de uma visão. Quando a pessoa adquire uma maturidade na vida, que a pessoa começa a fazer certos questionamentos. O que é essa vida? Como que eu consigo viver essa vida feliz? Será que existe uma forma de alcançar uma plenitude, uma completude e eliminar uma sensação de carência que volta e meia incomoda, mesmo quando a pessoa preencheu a lista da felicidade? E que lista é essa, professor? Tem um bom carro, tem uma boa casa, tem família, conheceu muitos lugares do mundo, teve muitos relacionamentos, teve muitas experiências, mas mesmo assim, internamente, falta algo para ser resolvido. E quando internamente a pessoa não está bem resolvida, ela vai tentar tirar essa satisfação de tudo que é lugar. E ao olhar para o lado, ao olhar para as outras pessoas, o comportamento, a atitude, as buscas, tudo isso se resume a uma busca de cada vez mais experiências, cada vez mais a satisfação dos nossos sentidos, o maior, o melhor, o único, o exclusivo, cada vez mais uma distração e uma mistura de prazer e dor, de prazer e dor. E aquilo que era para causar uma liberdade, que é ter uma boa casa, que é ter um bom relacionamento, que é ter uma boa conta bancária, acaba tornando a pessoa um prisioneiro do próprio mundo, quando o mundo era para ser um trampolim, para ajudar você a amadurecer, para ajudar você a crescer, a se resolver internamente e a se encontrar. Porque é isso que o ser humano está buscando nesse mundo. Um encontro consigo mesmo, uma união consigo mesmo, que no fundo ela não é real, porque você nunca se separou da tua essência. Portanto, essa união que a gente fala, que é a definição da palavra yoga, ela não é uma união de algo que está separado de você, e sim ela é um reconhecimento de que aquilo que você está buscando, através das experiências, dos relacionamentos, dos objetos, é a você mesmo, por mais absurdo que possa parecer. Tudo, em última instância, vai levar você para a busca de uma paz, para a busca de um contentamento, para a busca de um bem-estar, para a busca de uma satisfação. E você vai precisar concluir com o seu próprio intelecto. O que vai dar isso para você? E enquanto eu somente não entender que existe algo interno que foi apontado por grandes sábios, como Jesus, Buda, Ramana Maharishi, Swami Shivananda, Adi Shankaracharya e vários outros Swami Shivananda dessa tradição e de outras, que existe um processo interno que quando a pessoa está pronta, ele vai acontecer, seja nessa vida ou seja em outra vida. Na era moderna,
tem uma ideia que diz o seguinte: aquilo que é antigo não é bom, porque para vender muitas coisas a pessoa precisa de uma cara nova. Então é o novo, é sempre o novo. Só que quando a gente pega um yoga tradicional e um yoga moderno, a gente vai olhar para o yoga moderno, tem muita coisa que é positiva. Como por exemplo, hoje muitas pessoas são sedentárias. Então o yoga não é mais uma prática estática, como foi muito antigamente. Ela é uma prática dinâmica. Justamente por quê? Porque as pessoas hoje são muito sedentárias. Quantas horas se passa na frente de um computador? Quem é que consegue fugir o dia inteiro, né, de uma rede social? Acaba que a gente está nesse meio. Então necessita de um outro trabalho físico e o yoga se modernizou. Só que a gente tem que entender que não existe yoga moderno sem o yoga tradicional. Porque o yoga moderno, ele é uma sombra do yoga tradicional. E a tradição é o quê? É a preservação desse conhecimento que chega para as pessoas de várias maneiras. Porque o yoga ele tem várias vertentes. E quando se vê esses yogas de marca, né, a meditação, mindfulness, o Kundalini Yoga, a gente está falando de uma parte de um todo. Uma parte da meditação é prestar atenção. Porque mindfulness é só isso. Só que quando a pessoa fala em inglês, eu pratico mindfulness, por que você não fala eu pratico a atenção? Que grandiosidade tem nisso? É um treinamento da mente. Só que é uma parte do processo. E muito desse yoga moderno, ele está ramificado. E ele não está na sua totalidade. E dessa maneira, a tradição ela tem uma importância. Porque ela preserva o todo do conhecimento. E para ter o todo do conhecimento, uma pessoa precisa escutar esse processo, refletir-se sobre esse processo. Será que faz sentido? Vivenciar, contemplar todo esse processo. E dessa maneira é vivo. Porque quando uma pessoa vive o seu conhecimento, o conhecimento é vivo. E tem pessoas que não estão na figura de professores, mas ensinam através do exemplo. E esse é o Acharya. Essa é a pessoa que ensina. Ensina através do seu exemplo. Alguns vão ensinar através do próprio silêncio. Porque no silêncio existe uma grande revelação sobre você mesmo. No silêncio tem um apontamento para aquilo que está além da própria mente. E isso vai sendo desdobrado, 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 até que fique claro. Para nós concluirmos essa primeira parte, essa base desse ensinamento, a gente precisa ter muito claro o que é essa tradição de ensinamento e qual é o papel da tradição, que é proteger o conhecimento, proteger o aluno, garantir a continuidade do ensino e também o ensino adequado. Uma pessoa que quer aprender engenharia. Olha, você pode pegar vários livros, ler um pouco de cada livro e mesmo assim tem muita chance de você não aprender. Um tanto você vai aprender. Agora, quando você entra num processo, passo a passo, ali você tem as ferramentas, o método, o passo a passo para adquirir o conhecimento. Dentro de Vedanta, dentro de meditação, dentro de yoga, existe uma sistemática, que é chamado de krama. É uma ordem natural para você aprender. O que é Vedanta, professor? As Upanishads. Então tá, não preciso do professor, eu vou lá, vou comprar as Upanishads. Se você pegar Mandukya Upanishad, você vai ver que o primeiro verso, a primeira frase é tudo é Om. E eu pergunto para você, como é que você vai entender isso? Tudo é Om. Tudo o quê? O que é tudo? Inclui a pessoa que eu sou, inclui o mundo. O que é Om? O que é tudo? Portanto, para chegar nessa parte mais aprofundada do ensinamento, precisa haver, primeiro, um equilíbrio de estilo de vida, um estilo de vida coerente, que tenha algum tipo de disciplina para estabilizar essa mente que é instável,
que tenha o contato com os ensinamentos, porque você vai precisar escutar sobre esses ensinamentos, e que você aprimore, vá lapidando a sua relação com o mundo. E um dos princípios fundamentais não é você que está no controle absoluto. Essa prepotência que existe hoje em muitos jovens e muitas pessoas, ela é fruto de uma ignorância. Porque o processo final não está na mão de nenhum ser humano. Você pode se achar o super poderoso. Se o universo fechar a porta para você, em algum momento não tem o que ser feito. Você vai precisar esperar. Vai precisar desenvolver a sua paciência. Porque existe algo que está além desse intelecto humano. Algo que está além da força de vontade. Porque da onde vem o desânimo? A pessoa vai dizer, por causa desse hábito, daquele outro hábito. Mas está além do hábito também, porque o desejo está além também. O que uma pessoa faz para gostar de yoga? Olha, não sei. Eu um dia vi, me estiquei lá, respirei, me tranquilizei. Nossa, muito legal, vou querer isso para a minha vida. Qual o esforço para gostar de alguma coisa? Então, tem algo a mais que a mente comum, sem essa visão espiritual, não enxerga. E sem essa visão, fica preso no samsara, que é uma pessoa, o samsari, é uma pessoa que anda muito bem em volta. Quando acha que vai, desestabiliza. Quando acha que vai, a coisa não acontece. E está sempre assim. Até que a pessoa cansa um pouco e ela começa a questionar. Portanto, a abertura desse processo é um questionamento. O que essa vida pode nos dar? Quem sou eu, né? Tão famoso essa pergunta, quem sou realmente? Como essa mente funciona? O que existe além do nosso poder individual? Porque nós não criamos nada, nós estamos descobrindo esse mundo. Nós estamos jogando luz. A ciência nada mais é do que jogar luz àquilo que já existe. Porque o potencial existe antes do ser humano. O potencial está aí. Só que uma mente que não tem essa visão espiritual é cega para aquilo que é evidente. Porque é evidente que esse mundo é ordenado, que esse mundo ele tem as suas leis de funcionamento que se aplicam a todas as pessoas. E entender isso é básico. Entender isso é o fundamento do yoga. E entendendo isso, você tem uma direção. E essa direção vai levar você de encontro a você mesmo. Dessa maneira, a gente tem esse krama. Ao nos aprofundarmos em alguma coisa, como foi dito nas aulas passadas, a gente vai passar por uma turbulência emocional. E a turbulência emocional nos mostra que tem um aprendizado. A gente precisa amadurecer em alguma situação. Para algumas pessoas é uma transição de carreira. Ali tem uma dúvida, às vezes não é nem um conflito, mas tem uma dúvida, porque a vida ela também está muito associada a largar. Porque se você não é capaz de largar, de deixar ir, o novo não pode se apresentar para você. Outras pessoas vão ter eu não gosto de usar essa palavra batalha, porque parece que a vida é uma luta, é uma guerra, quando não é. Mas a pessoa vai ter um grande trabalho, um grande esforço com o seu próprio corpo. Outros com a mãe, com o pai, outros com a questão do trabalho. Todas as pessoas têm os seus karmas, as suas dificuldades. E no momento que a gente lida com a nossa dificuldade, ali vai ter junto o processo emocional. Que não vem para nos destruir, e sim vem para impulsionar, para que a gente possa romper em alguns momentos o nosso intelecto e aquilo que precisa ser feito possa ser feito por nós. O corpo saudável é uma premissa básica para entender qualquer coisa, para poder vivenciar qualquer coisa, e não pode ser negligenciado. Para isso eu não preciso ficar me esticando todo dia, mas eu devo buscar 2 fundamentos, força e flexibilidade. Essa semana veio um senhor de 80 anos buscar aulas de yoga com a ideia de aprender mais sobre si mesmo e de aprender a regular a respiração. Portanto, não tem uma idade para fazer yoga. Todas as pessoas com um interesse real,
conseguem fazer. Lembrem dos mestres que estão aqui atrás, que atravessaram oceanos, que foram médicos, tiveram muitos compromissos, eles conseguiram introduzir isso na vida. Então é uma questão de querer, porque quando se quer, se dá um jeito. Quando a pessoa realmente quer, ela dá um jeito e ela vai atrás daquilo que ela quer. Pode ser que não aconteça inicialmente, mas a pessoa consegue achar um caminho e seguir aquele caminho quando se quer. Por isso você deve perguntar a você mesmo, o que você quer como pessoa da vida? O que você quer aqui, construindo essa relação de professor e aluno com essa tradição? O que você quer de uma jornada espiritual, de um entendimento aprofundado do yoga e meditação? O que você quer? Se você não sabe responder essa pergunta, é difícil que você tenha determinação para queimar esses obstáculos, porque você vai ter a força coerente com a sua vontade de conquistar algo, de conquistar a si mesmo, que é uma conquista que todas as pessoas deveriam priorizar na sua vida. Você conquistou um cargo muito bacana na sua profissão, mas você conquistou a sua mente, você conquistou esse corpo, você consegue por 1 hora sentar nessa aula, sem pegar o celular, sem ficar falando com várias pessoas. Porque isso, conquistar a si mesmo, é uma premissa básica para lidar e se relacionar com o mundo. Para lidar e se relacionar com as adversidades. É conquistar a si mesmo. E por outro lado, muitas pessoas que não têm essa conquista, elas têm uma solução. Se distrair. A proposta de vida é a distração. Só que você não consegue ficar distraído, afastado de si mesmo por muito tempo. Chega uma hora que a pessoa vai precisar se aquietar. E aí quando a pessoa se aquieta, ela se assusta. Porque o que tem dentro da mente é tanta coisa para se resolver. E aí está explicado por que tem tanta ansiedade, tem depressão. Só que não adianta brigar com a ansiedade, com a depressão, se você não sabe o que causa a ansiedade e a depressão. Aí você nunca resolve. Porque a depressão, a ansiedade é um processo natural, conforme é a sua estrutura mental, a sua estrutura de vida. Se eu pedir para você, sinta raiva de mim, você não vai conseguir, porque não é você que está no controle das suas emoções. A sua emoção está além do seu controle racional. Agora, se você enxergar uma causa, como por exemplo, não vou fazer isso, mas eu falar uma ofensa para você, você vai ficar com raiva de mim, porque isso vai tocar numa necessidade sua. Só que se a mente não conseguir mergulhar dentro de si mesma, você não enxerga a causa e você vai passar uma vida inteira lidando com o efeito da sua insatisfação, da sua insegurança, da sua carência, do seu vitimismo e internamente, que é a causa, você não consegue resolver. Porque é uma aparência achar que uma pessoa causa sofrimento no outro. Achar que o término de um ciclo causa, de fato, uma falta na outra pessoa. Tem pessoas que têm muito menos que você e vivem bem. Vivem muito bem. E têm menos que você. Então, necessariamente, não é ter mais do que você tem, que é sinônimo de uma vida bem-sucedida, que é sinônimo de uma pessoa de bem consigo mesmo. Porque tem pessoas que têm muito mais que você e não tem isso. Não tem tranquilidade, não tem um corpo saudável, não tem uma boa noite de sono, não tem paciência, mas tem um monte de coisa externa, mas a si mesmo isso não foi conquistado. Por isso essa disciplina, ela não é uma disciplina que você domina. E para aprender por alguma coisa foi feito para você aprender de uma outra pessoa. Não precisa ser eu, não precisa, pode ser outra pessoa, mas alguém vai precisar te ensinar, porque se você aprendesse sozinho, você já saberia. E se você está aqui, alguma coisa você quer aprender que você ainda não aprendeu. O foco do yoga não é o corpo, mas tem todo um trabalho corporal. É o treinamento da mente. E se a pessoa não sabe o Krama, não tem acesso à sistemática de ensino, sentar para meditação pode ser uma tortura. A meditação, mesmo sendo tão boa, a pessoa pode sentar ali e
elevar ainda mais a sua ansiedade, se afundar ainda mais na sua depressão. Por quê? Porque ela não tem a base. A meditação é o 7º passo dentro de uma jornada de yoga. E se é o 7º passo, tem 6 degraus anteriores que você precisa lapidar. Dentre eles, o treinamento do corpo, que envolve força e flexibilidade no seu nível, não precisa se esticar todo. Para quê? Para que o corpo tenha estabilidade. Aquietar o corpo é um dos primeiros ensinamentos para se aprofundar na meditação. Se você não consegue aquietar o corpo, você não consegue conduzir a mente. Uma pessoa que aquieta o corpo tem grandes chances de conseguir regular a respiração, porque o treinamento da respiração nada mais é do que regular. Eliminar as quebras, as pausas, eliminar o ruído e eliminar uma respiração curta e rápida, que é sinônimo de uma mente com perturbações. A respiração é uma matemática exata. O yoga também é uma matemática exata. Se você conhece as combinações de movimento, você pode ter certeza que a sua conta no final ela sempre fecha. Se você pega essas aulas que muitas vezes estão atiradas na rede social e tenta fazer, às vezes não tem um encaixe. E aí depois de alguns meses, você começa a ver, poxa, uma dorzinha no ciático, um desconfortinho no ombro, porque existe uma combinação de compensação, de ativação de certos músculos e por aí vai, que vai ser detalhado ao longo da jornada. A respiração, por outro lado, se você não está intoxicado, com muito café, excesso de comida, não existe nada igual à respiração para influenciar a mente. Você muda o padrão respiratório, você vai mudar o seu estado mental. E em poucas aulas, em poucas práticas, uma mente perturbada é capaz de se tranquilizar e adquirir uma capacidade de assistir o seu processo interno e chega num nível que o processo interno não perturba mais. Você consegue olhar para aquilo ali e fazer a correlação com um processo interno com um processo externo, porque a divisão de interno e externo é mais uma ilusão dos olhos, porque no fundo é uma totalidade, não existe uma divisão, que nem a mente está na cabeça. A mente não está na cabeça. Os cientistas já abriram o cérebro, ninguém encontrou a mente no cérebro. A mente ela permeia esse corpo e a gente vai ver que está além desse corpo, porque o funcionamento, ele não é um funcionamento pessoal da mente, ele é um funcionamento universal. Um psicólogo chinês vem para o Brasil e começa a atender. Por que ele consegue atender? Porque o padrão de funcionamento da mente é o mesmo para praticamente todos os seres humanos, com pequenas diferenças, mas o padrão em si, ele é o mesmo. E por ter uma ordem de funcionamento, é possível ser estudado. Não é pessoal, é universal. O seu corpo, apesar de ser individual, ele também não é pessoal o seu funcionamento. Ele é total, ele é universal, porque ele segue as mesmas ordens de funcionamento. E uma pessoa que não consegue estar em sinergia com esse universo, o resultado é a doença. O resultado é o sofrimento. A felicidade, a paz, a gente aceita. Ninguém quer mudar. O sofrimento ninguém suporta. 2, 3 dias sofrendo, você vai querer fazer alguma coisa. 2, 3 dias sofrendo, você vai querer fazer alguma coisa. Então, estruturar uma vida coerente com aquilo que você quer aprender, com aquilo que você quer fazer, é fundamental. E dentro dessa vida tem um foco na mente, para que essa mente ganhe uma estabilidade e tenha uma tranquilidade para você passar pelo seu processo. A negligência nada mais é do que o lidar com os obstáculos emocionais que se refletem na forma das desculpas verdadeiras. Ah, eu não tenho tempo, a aula foi muito forte para mim, é isso, é aquele outro. Isso nada mais é do que essa falta de firmeza naquilo que se quer, porque se você se determinar, você faz. Você faz. Se a porta estiver aberta,
porque tem um processo que está além, né, da sua capacidade, né, do pessoal, não é individual, você faz. Só que aí você precisa saber o que você quer. Você já se perguntou isso para si mesmo? O que você quer desse yoga? O que você quer resolver de si mesmo? E onde está a solução disso tudo? Enquanto você não esgotar muitas as tentativas, tentando ir para o mundo e está sempre sugando, não existe uma clareza de que existe algo dentro de você que precisa ser descoberto. E é isso que é o processo espiritual, está além da matéria, é um mergulho interno. Passado essas negligências, né, e esse processo inicial, ele tem um símbolo, que é um camelo. O símbolo do início da jornada espiritual é um camelo. Por que é o camelo? Porque o camelo carrega fardo. Está carregando o fardo dos outros, está sempre carregando um peso e está sempre escutando, ó, tu deve fazer isso, tu deve fazer aquele outro. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes não assumiu a responsabilidade de viver a vida que quer viver. E aí fica, por vezes, escondido nas outras pessoas porque não quer assumir a responsabilidade. Aí tomar a decisão, eu quero, eu vou me comprometer, não acontece, porque não tem essa firmeza. Então, o símbolo dessa etapa é o camelo. É a pessoa que escuta, tu deve isso, tu deve aquele outro, e carrega o fardo. Muitas vezes um fardo que não é seu, um fardo das outras pessoas. Só que a pessoa não quer viver como um camelo por muito tempo, porque é pesado carregar o fardo de viver a vida dos outros. E a pessoa passa a quê? A descobrir o leão dentro de si. Toda a jornada espiritual completa em si mesmo vai desenvolver uma força interior. Você vai acender um fogo que existe dentro de você e dentro de cada pessoa, porque você vai sair dessa vida dos outros e você vai assumir a responsabilidade pela vida que você quer viver. Então, em vez de escutar, tu deve fazer isso, na tua mente internamente é o que tu quer fazer. E mais do que isso, não só o que tu quer fazer, o compromisso de domar a si mesmo. Porque é uma grande responsabilidade você sair, né, dessa visão convencional de viver o que muitas vezes a sociedade fala para você viver, quando não é o que você tem interesse. Você tem vontade de fazer outras coisas. Só que quando você faz coisas que são diferentes da grande maioria da sociedade, você vai ser julgado. Porque você não é Maria, vai com as outras. Você vai ser a ovelha negra que um dia decidiu, eu vou me tornar vegetariano. Aí as pessoas vão falar, que nem aqui no sul, mas tu é vegetariano, tu vai ficar doente, não sei o quê. Aí a pessoa passa 10 anos com a alimentação vegetariana e não fica doente, as outras pessoas começam a querer saber. Aí no churrasco, o vegetariano ele é sempre apedrejado. O vegetariano e tal. Depois de muito tempo, o vegetariano já fica quieto. E as pessoas nem sabem que essa pessoa é vegetariana. Sabe o que acontece? Quando faz as comidas, né, vegetarianas, ali o queijinho, os pãezinhos, as coisas, o pessoal carnívoro come tudo e não deixa quase nada, porque acaba sendo bom, mas esse não é o foco. O foco é a decisão que a pessoa tomou e determinou de sair dessa vida de carregar o fardo dos outros e assumir a responsabilidade por viver a sua própria vida, por dar os seus próprios passos, sabendo que você não pode ter tudo. No momento que você escolhe um caminho, algo vai ficar. Você quer ter uma vida saudável? Você vai deixar para trás cigarro, excesso de bebidas, noitada, um monte de coisa. Porque uma vida saudável, ela não combina com isso. Uma vida saudável combina com diversão, combina com lazer. E ninguém está dizendo que vida saudável não pode ter diversão e lazer. Só que uma vida de excessos, de bebida, de cigarro, uso de drogas, não é uma vida saudável. E você não pode ter as duas. Ou você vai viver uma vida que te leva para a doença, ou você vai viver uma vida que te leva para a tranquilidade. As duas você não vai ter. Só que aqui é o trabalho do intelecto, o discernimento. Você vai ter que separar o que é real para você, para dar aquilo que você quer. Porque tem coisas que não dão aquilo que você quer. Distração não produz tranquilidade. Vai te dar uma esmola,
uma esmola. Você vai receber uma esmola ali e vai ficar bem por um tempo. Só que quando você cair em si, ali você vai precisar de novo lidar consigo mesmo. Portanto, o leão é a pessoa que está fazendo esse processo. Assumiu a responsabilidade, arcou com as consequências dos seus atos e vai investir pesado para dominar a si mesmo, porque não é fácil as responsabilidades da vida para ninguém. Não é fácil educar um filho, não é fácil tocar uma empresa, não é fácil estudar para um concurso, não é fácil fazer um processo espiritual, não é fácil, mas é possível. Pessoas como a gente também fizeram. Então, se houver o desejo forte, existe a determinação. E se você determinar, é possível de ser feito. E depois, o outro símbolo é a criança, porque a prepotência, a arrogância são sinônimos de ignorância. E uma pessoa sábia não é uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante que fica falando, eu fiz isso, eu conquistei isso, eu aquele outro, que tudo isso é uma divisão. É uma pessoa que encontrou uma certa pureza, uma certa leveza, e essa pureza vem de um contato interno. Palavras como moksha, a liberação, do sofrimento, da inadequação, pode ser traduzida como o retorno à alegria de viver a vida. O retorno simples à alegria de viver a vida. Daquela criança que estava ali meio despreocupada, lidando com as coisas, que caía, chorava, levantava, ria, que acaba se perdendo no meio dessa história. Então, o final é reencontrar essa criança, é curar as feridas dessa criança que, numa infância por vezes perturbada, criaram cicatrizes para uma vida inteira, que não possibilitam que haja essa leveza, que se encontre novamente uma certa inocência para acomodar a vida como ela é, sem uma autocondenação, sem um vitimismo, sem um julgamento e sem essa infernal sensação de carência, que parece que está sempre faltando algo. Sempre faltando algo. Então, todas as pessoas passarão, seja nessa vida ou em outra vida, por esses 3 estágios. O estágio do conflito, o estágio do empoderamento e um estágio de uma retomada da sua alegria, na qual por vezes você quer ser ninguém. Você não quer ser um título. A pessoa está sempre te tratando como uma pessoa lá toda poderosa, proeminente. Não. Por vezes você quer ser ninguém. Mas ao mesmo tempo que você é ninguém, em termos de papéis, você está em contato consigo mesmo, em contato com uma paz. E você acomoda toda essa vida como ela é, sem uma pressão por uma mudança, sem uma pressão de sempre tentar ser melhor e melhor e melhor e melhor, e sim com uma atitude de acomodação. Você acomoda e você tranquiliza a sua mente e você aprecia a beleza da vida, a beleza dos seus papéis, a beleza dessa jornada que acontece nesse tempo que está passando. Que está passando e está passando. Algumas pessoas vão ter medo de entrar em contato consigo mesmo, e o medo é bom, porque o medo ele vai te trazer uma certa prudência. O medo vai te trazer uma vontade, de dar um passo de cada vez, sem acelerar o processo. Porque, para falar a verdade, não é bom tentar acelerar o processo. Se você não estiver preparado, quando as coisas internas que você precisa resolver vêm à tona, a pessoa adoece, a pessoa pode entrar em depressão, a pessoa pode se perder no meio da jornada. Por isso, o que protege, quando a gente sente medo de entrar em contato, é estar em contato com outras pessoas que já têm uma experiência nessa caminhada, que já fizeram essa caminhada. Porque a espiritualidade, por mais que a gente faça sozinho, porque é você com você mesmo, com a sua conexão com o Criador, você conseguir fazer isso com um grupo, com um professor, com uma tradição e principalmente com um método de ensino,
vai assegurar que as coisas vão acontecer quando tem o seu preparo. Um preparo psicológico, um preparo mental, um preparo físico, para que você possa suportar essas turbulências que às vezes são muito fortes. Se a vida não tem um defeito, o seu processo espiritual e de autoconhecimento também não tem um defeito. Então você não está no lugar errado. Você está exatamente no lugar que você precisa estar. E vai depender do que você quer. Para ver se você vai continuar ou não continuar. Talvez se você vai buscar algo que toque o seu coração. Porque não são todas as pessoas que vão se conectar com a tradição védica. Que vão se conectar com o yoga. Que vão se conectar com o Vedanta. E está tudo bem. Ninguém fica triste por isso. O que a gente vai dizer é o seguinte. Que assim seja. Siga o seu coração. Vai viver aquilo que você quer viver. Mas é muito provável que vai chegar um momento que a gente vai se ver de novo. Seja nessa vida ou em outra vida. Porque em algum momento vai haver o questionamento. Em algum momento você vai querer saber de onde veio esse conhecimento dessas pessoas sábias. De onde veio essa visão. Da onde vem essa base. E você vai chegar no mesmo ponto que você está agora. Uma necessidade de entender a si mesmo, para entender o funcionamento do mundo e ter uma possibilidade de viver uma vida em harmonia. De viver uma vida que as tuas ações, em vez de te levar para perturbação, te levem para um estado de tranquilidade, para um estado de força interior, para um estado de empoderamento, sem um grupo. Ninguém precisa dizer para você o que você tem que fazer. Você tem autorresponsabilidade e você faz aquilo que precisa ser feito para obter aquilo que você quer. Porque você está aqui, porque você quer alguma coisa. Para outras pessoas, o processo não está aberto. A pessoa faz yoga há 5 anos, uma vez por semana. E me desculpem para todas as pessoas que fazem. Mas para resolver a ansiedade, para resolver depressão, dores crônicas, se você encarar uns 2 aninhos de meditação, estudando junto, e o estudo o que é? É entender o seu funcionamento. Você elimina a raiz, você torra a semente. E quando uma semente é torrada, ela não germina mais. Portanto, se colocar o esforço necessário por uns 2 anos, esse papo de ansiedade, depressão, isso e aquele outro, isso some da vida da pessoa. É óbvio que pode acontecer eventualmente, mas a vida não é um poço de ansiedade. Isso é básico dentro de uma caminhada espiritual. Isso é por onde a pessoa entra. Só que depois de um tempo, isso precisa ser vencido. E se não é vencido, tem 2 pontos. Um ponto, a pessoa não enxerga que yoga, meditação e Vedanta realmente podem ajudar essa pessoa a solucionar o problema. E outro ponto, essa pessoa não consegue se colocar como um aluno, uma aluna. Existe um bloqueio interno e aí a pessoa não recebe o ensinamento. A pessoa ouve, entra num ouvido e sai no outro. A pessoa vem, faz um papel na aula de yoga, estou tranquilo, coluna ereta, sai da aula de yoga, o velho hábito volta. O velho hábito mental volta. Se não houver uma pressão, não torra certos condicionamentos que a nossa mente tem. Não torra. O processo não é pega um livro de budismo, um livro espírita e junta os conhecimentos e dá o resultado. Não é assim que funciona. Então não tem nada de errado, está tudo bem. A pessoa não enxerga que o yoga pode queimar, ajudar, né? Porque é a pessoa que faz, a torrar a raiz da ansiedade, e num outro ponto a pessoa não consegue se colocar como aluno. Agora, se você fizer uns 2 anos, pegadinho, direitinho, fazendo o estudo, não tem como a sua mente ser a mesma mente. E os alunos mais antigos aqui do Instituto Brasileiro não deixam isso parecer uma mentira, porque não é. Depois de passar por um processo como esse que é a tradição védica, que não sou eu que estou trazendo, porque eu transmito
um conhecimento, eu não inventei esse conhecimento, a mente não é mais a mesma. E aquelas sementes, que a maior delas é a ignorância sobre si mesmo, elas são torradas e não volta mais. Muito bem. Para isso, né, a pessoa, como estava explicando, ela não consegue, num nível, se colocar numa posição de aluno. O processo de autoconhecimento é muito interessante porque a gente quer conhecer a si mesmo e a gente se vê como um ser individual. Só que ele é feito de uma maneira que você depende de outra pessoa. Você quer conhecer a si mesmo, mas você precisa de uma pessoa que conhece a si mesmo para mostrar o caminho para você. Porque se não fosse assim, todo mundo conhecia a sua própria mente. Todo mundo entendia a própria mente e as pessoas não entendem a mente. Como que eu sei? Conte o número de farmácias que existem nas cidades. Ponto. Não precisa de mais nenhum dado. É só você andar pela cidade, contar o número de farmácias. Toda farmácia dá lucro e vive em cima de pessoas doentes. Quanto mais gente doente, isso é um sinônimo de mais pessoas que não têm essa habilidade, não têm essa cultura de buscar um estilo de vida que vai trazer mais saúde, que vai trazer uma mente mais estável, mais tranquila. Não tem, isso é um fato. Então você não precisa de um estudo de uma grande universidade. Saia pela rua e veja. E se você conversar com as pessoas, então o nível de perturbação aumenta muito mais. Porque o nível de perturbação que a mente humana está chegando, ele é altíssimo. E, portanto, as pessoas não conseguem enxergar o ouro. O ouro está ali na frente. Aí a pessoa pega um pedaço de ferro enferrujado e deixa o ouro ali atirado. Ela não enxerga mais, porque a mente está tão distraída que ela não sabe mais reconhecer o que é ouro e o que é um pedaço de latão. Então, se está na moda o latão, ela pega o latão, bota no bolso, aí a pessoa acha que é muito malandro. Me dei bem, peguei um pedaço de latão, agora esse latão é meu. E o ouro ficou ali no chão. Mas não cabe a gente falar nada. Cada pessoa vai viver o que quer viver. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, se a gente precisa de uma pessoa, a gente precisa de quê? De uma confiança. Só que não é uma confiança cega. Porque a confiança cega é a ignorância. Ninguém vai pedir nada para você fazer que não seja coerente com o ensinamento. Só que você vai precisar de ter uma confiança. Pelo menos uma mínima confiança. Porque você está entrando numa tradição que é imensa. É gigantesca. Em uma vida você não estuda tudo. Ou você vai se aprofundar em meditação, yoga vedanta, ou você vai para o Ayurveda e vai estudar astrologia, Vedanta. Você não vai conseguir estudar a fundo toda a tradição védica, porque é muito extenso, é um corpo muito denso de conhecimento e não tem. Então você vai aprender, vai conhecer ao longo da jornada, que nem é o yoga. As pessoas não entendem muito bem para onde esse yoga está indo. É para relaxar? É para alongar? É para cantar mantra? É para fazer oração? É para ficar em silêncio? A gente vai descobrindo ao longo da jornada. Tudo isso são etapas para qualificar a mente, para qualificar o nosso corpo, para nos preparar para essa nossa jornada de vida. O objetivo não é acúmulo de informação. O objetivo é possibilitar a transmissão de uma vivência, de uma visão e a vivência dessa visão. Ou seja, é um conhecimento assimilado, é um conhecimento seu. Por isso a mente ela precisa descortinar, tirar uma nuvem que impede que ela veja a realidade sobre si mesma, que ela veja a realidade sobre a vida. E essa realidade é apontada pelos Vedas. Aquilo que é sempre existente, que está sempre presente, enquanto essa vida está piscando, tem algo interno da gente que está ali, aceso, presente. Se nesse mundo ninguém cria nada do zero, o potencial já está presente. Nós estamos descobrindo. E para descobrir, como num quarto escuro, a gente acende a luz. Então existe uma luz interna dentro de cada um de nós, que nunca se apaga. Nem quando a mente se apaga, a luz está ali acesa. E essa luz ela tem uma essência que é de paz. Porque quando essa mente está aquietada, existe uma paz
dentro de nós. E os Vedas nos apontam aquilo que a visão e os sentidos não vão enxergar. Mas através do nosso intelecto, da nossa mente, com um meio de conhecimento apropriado, que é a tradição védica, a realidade de todo esse universo, a realidade desse indivíduo, a realidade de o que é Deus, o que é esse Criador, é conhecida pela pessoa, é descoberto pela pessoa e a pessoa passa a entender o que é esse jogo. E ela sai do samsara, porque o samsara não toca mais ela. O samsara não pode tocar aquilo que está além da mente. O samsara vai tocar o seu corpo, vai tocar a sua mente, vai tocar o mundo à sua volta. Mas o samsara não pode tocar aquilo que é dito ser a sua essência. E não se prenda muito a essas palavras, essência, consciência, porque se você não entender o que está por detrás, não vale nada você dizer assim, eu sou luz. O que adianta você dizer eu sou luz, se quando o perrengue vem você se perde? O que adianta você falar eu sou luz, se você não entende o que é luz? O que adianta? Você precisa entender. Como que você vai aprender? Através de ler livros. Você vai ter um nível de aprendizado, através dos livros. Através de uma academia. Você pode procurar uma faculdade, vou lá, vai estudar filosofia, vai estudar outras coisas. Você não vai encontrar esse tipo de conhecimento, porque tem muitas coisas que são originais dos Vedas e você não vai encontrar em outro local. Se você quiser saber certas coisas, você vai precisar ter contato com a tradição védica. E dentre os sábios, a tradição védica é dita ser o berço da espiritualidade no universo. E não é uma coisa do indiano, é uma coisa universal, porque fala para todas as pessoas. Toda pessoa que quer ouvir a verdade, se chega na tradição védica, vai dizer, olha, faz sentido. Se você é um bandista, vai fazer sentido para você. Se você é ayahuasqueiro, não sei se é assim que se fala, vai fazer sentido para você. Se você é psicóloga, se você é neurocientista, se você é uma dona de casa, se você é um pai de família, um trabalhador braçal, um intelectual, e você estiver interessado na verdade, vai fazer sentido para você. Também pode aprender pela sua experiência. Agora, quanto tempo vai levar? Não sei. Quanto tempo leva uma pessoa aprender engenharia sem a faculdade? Faça o cálculo. Quanto tempo leva uma pessoa a pé de Porto Alegre a São Paulo? Quanto tempo leva? Bastante. Agora de avião, Porto Alegre a São Paulo. É mais rápido ou não é? É mais rápido. Então existe uma forma de acelerar um tanto esse processo para ajudar você a crescer e amadurecer no que você precisa. Ou então, você pode aprender através de uma transmissão de um professor-aluno, que é o que mantém o conhecimento vivo, que é o que é chamado de tradição de ensinamento. Quando tem uma continuidade de geração em geração, que passa o quê? Essa visão. De quem? De uma pessoa que vive o processo. Então, uma pessoa que vive o processo transmite para uma outra pessoa que também quer viver esse processo, que também quer entender a si mesmo. E quando você acende essa luz, que já está acesa, mas você descobre essa luz dentro de você, você está apto para outras pessoas acender a luz das outras pessoas, ou ajudar as outras pessoas a se acenderem. Porque só o fato de você conquistar uma tranquilidade é um bem imenso que você faz para a sociedade. Se você conseguir adquirir tranquilidade, nossa, a sua família vai agradecer. O seu trabalho, as pessoas vão te amar. Se você for uma pessoa tranquila no trabalho. Não que se você não tem problema. Mas isso é bom para qualquer tipo de convivência. Então são coisas básicas de sair lá daquela parte do camelo, de carregar o fardo dos outros, passar por um momento de se tornar um leão, de assumir a sua autorresponsabilidade, para você retornar à essência da criança e resgatar essa alegria de viver a vida e seguir aquilo que você sente que está para você nesse momento. Que nem sempre vai ser o que a sociedade está dizendo para você fazer. Porque às vezes não é para você fazer o que os outros estão fazendo. Às vezes o seu desejo é ir num outro caminho. E eu já vou te dizer, se você quiser buscar a verdade, você vai ser uma das poucas pessoas.
Porque as pessoas querem viver no mundo da aparência. Olha as redes sociais como é que é. Tudo é perfeito, todo mundo está bem sucedido, está todo mundo feliz nas famílias, todo mundo tem as suas rotinas, todo mundo está ganhando muito dinheiro. É um mundo de aparências. A internet, ela enalteceu o que já é vivido por muitas pessoas fora da internet. Só que ali ficou um desenho expandido do que fora da internet é a realidade de muitas pessoas. Mas deixa eu te falar, essa não é a realidade da vida. Essa é a bolha na qual a mente está presa. Essa é a prisão da mente. Esse é o samsara. Esse mundo que dá voltas, essa dependência que se cria, essa mescla de prazer e dor que vai tomando conta do resultado das ações. Só que a tradição diz que tem uma forma. Existe uma forma de fazer você sair desse processo. E essa forma é o autoconhecimento. Então, se existe um ensinamento, deve existir um aluno. Quem é esse aluno, essa pessoa? Primeiro, essa pessoa precisa ter algumas qualificações. Por isso que a pessoa não se aprofunda assim, ó. Não se aprofunda, você não faz uma graduação, uma pós-graduação, sem ter uma graduação, você vai ter que caminhar um tanto e vai ter que viver um tanto da vida. Porque a espiritualidade, o autoconhecimento, ele não é empurrado. Não é assim uma fruteira, venha comprar banana mais barata, com o maior número de aulas gravadas, aqui com o bônus X, Y. Não, esquece isso aí. Se você quer viver isso aí, vai viver isso aí. Agora, quando você rompe, você precisa ter algumas qualificações, sabe? Umas qualificações de intelecto para questionar, porque que nem a moeda de latão. Tem uma moeda de ouro e uma moeda de latão. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, tá? Enfim, é uma coisa negativa, mas é uma coisa que simboliza muito isso, tá? Tinha aqueles óculos, né, HB, isso na minha adolescência, tá? HB é uma marca, não vou falar, que acho que vou falar errado aí, vou pagar o mico. Hot Buttered, eu acho que esse é o nome, tá? Mas eu acho que falei bobagem. HB é o nome de uma marca de óculos e tal, e na adolescência era muito famoso. Só que tinha os óculos Oakley, que tinham as lentes lá, que tem até hoje, né, que é uma alta tecnologia. A chinelagem roubava os HB, isso, maloqueirinho ali da praia e tudo mais, às vezes levavam, né? E deixavam os Oakley. Eles não levavam porque eles não sabiam a diferença do valor de um para outro. Talvez esse exemplo seja infeliz, você não leve ao pé da letra. Mas o que está tentando ser mostrado é que tem umas moedas de latão e o ouro. E você vai precisar discernir. Só que isso não é uma pessoa de fora falando para você. Isso é botar o intelecto para trabalhar. Porque a espiritualidade e o autoconhecimento tem muito do intelecto. E está muito carente de intelecto. É só ver as pessoas abrindo a boca. Pede para abrir a boca, vai dar uma aula de yoga aí. Vamos escutar essa aula. Eu quero escutar essa aula. Vamos fazer a aula. A pessoa abriu a boca, vai começar. Porque o chakra isso. Porque a iluminação. Aí a pessoa vai pegar um pensador. Porque Platão falou isso. Porque Sócrates... Ei, a tradição védica, para explicar um conceito, você não precisa de pendurado com Platão, com Sócrates. Não precisa pegar um termo da psicologia para estudar a mente. É uma tradição completa em si mesmo. Sem desmerecer nenhum estudo. O próprio Jung, ele fala que as pessoas, para entender as emoções, deveriam conhecer o yoga, deveriam conhecer meditação, porque as emoções não são condenadas. A pessoa não é condenada dentro dessa tradição. Você é uma pessoa, você tem os seus karmas, as suas facilidades. Portanto, deve existir um tanto de qualificação, de intelecto, viveca, de discriminação, de separar. O que é o real para nos dar aquilo que a gente quer e o que não é. Começa pelo básico. O que na minha vida pode me trazer uma tranquilidade e o que me tira a tranquilidade? Se você parar por aqui, leva esse questionamento para você. Faça essa separação, porque tudo não dá o que você quer. Uma vida de saúde que vai te levar para saúde, tranquilidade, estabilidade da mente é uma vida que vai te levar à farra, aos excessos, à bebida, ao álcool, às drogas, é outra. Ou você vive uma vida ou você, vou ficar no meio termo. Não existe meio termo. Cima do muro é uma mentira.
Ou você está num caminho ou você está num outro caminho. Né? Porque se você ficar parado, você está numa direção. Todo mundo está apontando para uma direção. Agora, essa é a sua escolha, porque aqui ninguém vai carregar você no colo. Você caminhou com as suas pernas até aqui. Agora você caminha e segue se você quiser. Se você não quiser, que assim seja. Siga o seu coração. E é assim que a vida é. Depois, para a gente terminar aqui, que falta só um pouquinho, disponibilidade para o processo, porque o professor está presente, a tradição está disponível, as aulas estão disponíveis. A sua parte é fazer as aulas. Porque, mas aí o horário tem que trocar, o horário é isso, o horário é aquele outro. Olha, tem problemas que são seus, tem problemas que são meus. Esse é o problema tipo seu, esse é o seu problema. Márcio, mas está pegando pesado. Me desculpa, mas essa é a realidade. A professora Glória Lieira atravessou o oceano. Quer dizer que você não consegue 1 hora por semana apertar o botão e assistir a aula? Quer dizer que 2 horas por semana, tem sábado, domingo, você não consegue apertar o botão e assistir a aula? Então é melhor você se colocar e dizer assim, eu não quero, eu quero outra coisa para a minha vida e eu vou seguir outro caminho. Isso é honestidade. Porque quando começa essas misturas, está faltando honestidade. Sabe o que? Está faltando o leão dentro de você. O leão não foi desperto ainda. Está lá no camelo, carregando muito fardo. É tudo muito fardo. Segunda-feira é um fardo, trabalho é um fardo, relacionamento é um fardo, apertar o botão e ligar a aula é um fardo. Vem uma dificuldadezinha na aula, a aula meio forte, é um fardo. Pois é, para os mestres não foi um fardo. Você acha que esses mestres são diferentes de você? Começaram diferente, você tem a vida perfeita, não tem filhos, e tem todas as formações acadêmicas, o dinheiro, você acha que é assim? Não. Todo mundo deu duro, todo mundo se esforçou, só que para isso você precisa saber o que você quer. É a qualificação da mente, discriminação, primeira delas, Viveka, primeira delas. Você precisa ter Viveka, senão não vai se aprofundar. Vai fazer, com todo respeito, o yoga do chakra, da iluminação, isso e aquele outro. A meditação em cima da cama, com um professor sensual. Vamos acordar de manhã sensualizando e fazendo esse yoga. Ei, quer seguir essa vida? Que assim seja, vai viver essa vida e está tudo bem, nós não estamos diminuindo ninguém. Agora, se você quer aprofundar o processo, você vai precisar fazer a separação, porque essas coisas não caminham juntas. Então a disponibilidade é do tipo problema seu. Essa é a verdade. Você precisa encontrar na sua vida a disponibilidade, porque nunca foi tão fácil. Antigamente você precisava ir até os Himalaias, Rishikesh, falar inglês, aprender sânscrito. Se você fosse uma mulher, ia ser difícil de aprender. Se você não soubesse sânscrito, não iam te ensinar. Hoje não precisa nada disso. Você, aqui, vou botar na perto da câmera, tique, faz o tique aqui, só faz, lembra do tique, fez o tique, abriu a orelha, tá entrando. O quanto você vai escutar é outro ponto. Mas fez o tique, o tique, você abriu a orelha. Então, essa disponibilidade é sua. E o que se pede é o respeito. O respeito pela tradição, o respeito pelo professor. Se você acha que o professor não é qualificado, procura outro professor, mas não fica condenando o professor, desqualificando o professor. Eu não estou falando isso da minha pessoa, eu estou falando da figura do professor. Aqui no Ocidente, o professor ele é muito rebaixado. No Oriente, a figura do professor é enaltecida. E se você desrespeitar um professor dentro da tradição, a própria tradição fala que consequências muito ruins vão acontecer, porque são pessoas que estão querendo fazer o bem para outras pessoas. São pessoas que estão se doando. São pessoas que estão tentando ajudar outras pessoas a se resolverem. E, portanto, a única coisa que se pede é respeito. Só isso. Sabe? É respeito. Então, se você vai se compromissar, faça o seu compromisso. Não traga mais um fardo para a pessoa, porque o papel da pessoa está sendo feito. As pessoas estão fazendo seus papéis. Portanto, faça o seu papel. Essa é a sua responsabilidade. E aí, se quando você pergunta para si mesmo o que você quer é outra coisa,
Encontra esse leão dentro de você e se coloca com respeito e assume a responsabilidade por aquilo que você quer. Só não fica nublando as coisas, porque isso é viver na aparência, isso é viver na ignorância e é sinônimo de uma fraqueza. Porque a pessoa que tem a mente clara, ela está enxergando esse comportamento, ela está enxergando essa atitude. E não é essa relação que vai acontecer num processo de autoconhecimento. É uma relação com base na verdade, com base no compromisso, com base na honestidade, com base na amizade. Por isso que é uma relação muito sagrada, porque você não terá muitos professores. E é através do seu professor que o processo de autoconhecimento vai ocorrer. Porque esse processo não foi feito por uma pessoa fazer sozinha. Você vai precisar, para se conhecer, para se entender, para se compreender, para se equilibrar, de uma pessoa externa. Seja a minha figura, que hoje estou disponível aqui para dar as aulas, ou a figura de um outro professor. E se você escolher um outro professor, que assim seja, vai viver aquilo que você quer viver. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. Um namastê, pessoal. Um forte abraço.